Capivara, o animal mais querido da internet, dono de amizades com pássaros e crocodilos, e também um dos maiores reservatórios de uma bactéria que pode te deixar em coma em 3 dias. Pois é, aquele bicho fofo que todo mundo quer abraçar no parque carrega um segredo sujo debaixo da pelagem. E ele é só o começo. Fica até o final porque você vai conhecer 6 roedores brasileiros e as doenças letais que eles espalham silenciosamente. E um deles é um prato pronto na mesa do brasileiro que esconde um parasita que destrói o coração silenciosamente por décadas. E quando você descobrir qual é, vai pensar 2 vezes antes de provar qualquer carne selvagem. Capivara, o gigante carinhoso de bactérias perigosas. Imagina você caminhando na beira de um lago, vê aquele bicho de olhos dóceis, focinho redondo, tirando um cochilo no sol. Parece um pelúcia gigante, do tamanho de um cachorro labrador. Mas basta um toque na grama onde ele pisou recentemente. A capivara é o maior roedor do mundo, pode pesar até 80 quilos, mais que uma geladeira cheia. O problema não é a mordida, é o que fica no chão. Elas são os hospedeiros perfeitos para o carrapato estrela. Esse carrapato é a sede da febre maculosa brasileira. A doença tem uma taxa de letalidade que chega a 40%. O carrapato infectado solta a bactéria na sua pele enquanto suga o sangue. Em 72 horas, os vasos sanguíneos do seu corpo inteiro começam a vazar, manchando sua pele de vermelho escuro até o cérebro inchar. E o mais bizarro, a capivara nem fica doente. Todo mundo acha que o perigo na natureza é o animal te atacar. Na real, o perigo é o bicho ser tão amigável que atrai turistas que depois sentam na grama cheia de carrapatos infectados. A ameaça não é a mordida, é o abraço. Como algo tão fofo pode ser um armário de pragas? Mas segura essa, porque tem um roedor menor, mais bonitinho, que vive saltitando na floresta e carrega um protozoário que come o seu fígado de dentro para fora. Cutia, o jardineiro infectado. Você está trilhando uma mata, vê um bicho marrom meio avermelhado, com listras nas costas, parecendo um esquilo gigante sem rabo. Ele para, te olha, bate o pezinho no chão e some na vegetação. O que sobrou? Fezes. A cutia é a grande espalhadora de sementes da Mata Atlântica. Sem ela, a floresta morre, mas dentro dessas sementes e das fezes dela vive o parasita da leishmaniose. Um mosquito palha pica a cutia, pega o parasita e depois pica você. Aí a doença entra na sua corrente sanguínea. E em vez de te matar rápido, ela destrói seu rosto. Feridas abertas que não cicatrizam, destruindo cartilagens, nariz e lábios. É como se o seu sistema imune atacasse a própria carne tentando matar um invasor. E sabe o que é pior? O tratamento envolve injeções de antimônio, o mesmo veneno usado em pesticidas pesados. A fama de jardineiro da natureza esconde o fato de que a cutia é praticamente um táxi gratuito para doenças que desfiguram humanos. O fraco é forte, parece inofensivo, mas é um cofre de sofrimento. Bicho bonito, doença cruel, né? E aí vem o mais louco. O próximo dessa lista é praticamente um hamster de estimação, mas ele guarda um vírus que faz seus olhos sangrarem. E aí, curtindo a descoberta? O pessoal assiste, aprende umas paradas insanas desse tipo, mas esquece do botãozinho. Aperta o like aí, leva 2 segundos e faz uma diferença enorme pro canal chegar em mais gente. Se inscreve e ativa o sininho porque tem muito mais bicho bizarro vindo aí. Mas bora que o próximo roedor dessa lista é onde a coisa fica realmente estranha. Preá, o falso hamster de olhos vermelhos. Parece aquele bicho que você via em desenho animado, pequeno, gordinho, orelhas redondas, sempre roendo um graveto. A preá é a prima brasileira da cobaia, só que esse bichinho de estimação carrega uma cartilha de horrores no sangue. Elas vivem em bandos, em tocas subterrâneas, e suas fezes secas viram poeira no vento. Essa poeira carrega o hantavírus. Você não precisa ser mordido, basta varrer um chão de terra onde a preá fez suas necessidades, respirar o ar e em 2 semanas você acha que está com gripe. O vírus entra pelos pulmões e começa a destruir os vasos capilares. Seu pulmão começa a encher de líquido como uma esponja encharcada e você literalmente afoga na sua própria secreção no meio de um quarto seco. A ameaça não existe na mordida. O perigo real é você fazer uma limpeza naquele sítio do seu avô, balançar uma vassoura no chão de terra e inocentemente respirar o que a preá deixou para trás. Quem diria que um bicho tão pequeno pudesse derrubar um adulto? Agora imagina que o próximo faz tudo isso e ainda vive debaixo da sua casa, cego, cavando túneis e espalhando febre negra. Tucutuco, o mineiro cego e letal. Imagina um rato sem olhos, ou quase isso, que vive escavando o solo como uma toupeira hiperativa. O tucutuco passa a vida inteira no escuro, cavando túneis com os dentes, cego de tanta terra. E ele leva para dentro dessas tocas um hóspede muito perigoso. O nome estranho vem do som que ele faz, tucutuco, batendo os dentes para escavar. Nessas galerias subterrâneas, o ambiente é úmido e quente, o criadouro perfeito para pulgas. Essas pulgas carregam a Rickettsia, a mesma bactéria da febre maculosa, mas uma variação que ataca direto as células do seu cérebro. Se você pisar descalço num desses montes de terra fresca, a pulga pula, pica e em dias você começa a ter alucinações e febre altíssima.
A gente acha que os animais que transmitem doenças andam nas ruas sujas da cidade. Mentira! O tucutuco vive no isolamento total da natureza selvagem, longe do lixo humano e ainda assim é um laboratório de doenças. A ameaça não existe na sujeira da cidade, mas no solo puro do mato. Como algo que mal vê a luz do sol te afeta tanto? E o número 5 da lista, esse tem uma carapaça de espinhos que parece indestrutível, mas o que ele esconde na urina vai te deixar sem chão. Se você curte saber os perigos da natureza e quer se preparar para qualquer situação, vai amar o Manual de Sobrevivência Médica na Natureza. Ele ensina como identificar sintomas de doenças silenciosas, qual kit de primeiros socorros levar numa trilha e como salvar uma vida longe da cidade. O link está lá na descrição, dá uma olhada. Rato de espinho, o ouriço assassino de rim. Um rato coberto de espinhos, parecendo um ouriço cruzado com um rato de esgoto. Ele se arrepia quando sente perigo, virando uma bolota de agulhas afiadas. Mas os espinhos não são o problema. O problema é o que sai dele na hora do susto. Ele vive nas áreas de caatinga e cerrado, se escondendo em buracos de pedra e raízes. Quando ele se assusta, ele perde o controle da bexiga. A urina fica espalhada nas pedras e na vegetação seca. Essa urina é o caldo de cultura perfeito para a leptospirose. A bactéria entra pelo menor corte na sua pele ou pela mucosa do olho. Em questão de dias, seus rins param de filtrar o sangue, a sua pele fica amarela como um flamingo inflável e a falência múltipla dos órgãos começa. A gente acha que leptospirose é doença de enchente, de rato de bueiro na cidade grande. Mentira! O tucutuco vive no meio do mato seco, longe de qualquer bueiro, e ainda assim é uma bomba relógio de leptospirose para quem acampa perto de pedras. Quem diria que o susto dele seria sua sentença? Mas espera, tem uma criatura que faz tudo isso parecer um resfriado. Ela é o prato mais pedido nos restaurantes de caça do Brasil e esconde um parasita que explode o coração décadas depois da primeira mordida. E o nome dela vai te surpreender. Paca, o banquete que para o coração. A pele manchada de branco, o corpo roliço, o cheiro da carne assada na brasa que faz qualquer caçador babar. A paca é considerado o melhor animal silvestre para se comer no Brasil, mas dentro desse quitute de luxo rola uma epidemia silenciosa que os caçadores ignoram. A paca pesa até 15 quilos, o tamanho de um cachorro médio, e vive se alimentando de frutas caídas no chão da floresta. No processo, ela engole fezes de insetos chamados barbeiros, que vivem nas árvores e no chão. Esses insetos carregam o Trypanosoma cruzi, o parasita da doença de Chagas. Se você limpar ou comer a carne da paca sem deixar no ponto perfeito de calor, o parasita sobrevive e entra no seu corpo. Ele não te mata rápido, não, ele fica adormecido por 10, 20 anos. O parasita se esconde nas fibras do músculo cardíaco. Décadas depois, seu coração cresce de tão inflamado que perde a capacidade de bater. Um infarto silencioso do nada, aos 40 ou 50 anos, por causa de uma refeição que você comeu quando era jovem. A fama é mentira. Todo mundo acha que a paca é o troféu da culinária regional, o topo da cadeia alimentar do sabor. Na real, ela é a porta de entrada para uma das doenças mais traiçoeiras da América do Sul. O prato mais fino esconde a morte mais lenta. Vale a pena o risco pelo sabor? E aí, qual desses roedores te assustou mais? Joga nos comentários, eu leio. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Valeu mesmo, de coração.